Olá, mais uma vez com alegria aqui no canal Crescendo na Graça. Eu sou grato a Deus por essa oportunidade de estarmos sempre juntos aqui, porque o nosso assunto, conforme eu sempre tenho dito nesse canal, é a nossa edificação espiritual. E eu espero em Deus que eu esteja contribuindo pelo menos um pouquinho para isso. Não sou teólogo, não sou um grande pregador, um renomado pregador, mas estou aí fazendo dentro do meu possível aquilo que Deus coloca na minha vida, no meu coração, para dividir com vocês. E eu dou graças a Deus pelos seguidores, graças a Deus pelos conteúdos. Não tenho aqui um canal, vamos dizer assim, que seja tecnicamente, né, editado, um canal que seja aprimorado em edições, aí um canal puramente com vídeos artesanais. Gravo direto e assim posto. Às vezes saem umas fotos meio engraçadas, né, umas fotos meio esquisitas aí como capa. Eu não faço edição de capa, ainda não cheguei a esse ponto. Então, apenas estou aqui transmitindo, dividindo com vocês tudo aquilo que Deus tem feito na minha vida, trazido ao meu coração, e aquilo sobre o qual Deus tem me proporcionado o conhecimento e a oportunidade de estarmos aí juntos compartilhando das coisas que Deus prepara para as nossas vidas. Então agradeço a você e agradeço a Deus, e vamos a mais um conteúdo, mais uma mensagem. Hoje eu quero estar aqui trazendo para vocês uma mensagem cujo tema é a soberania de Deus. A soberania de Deus. E eu tenho aqui o livro de Isaías, no capítulo 43, para lermos e para estarmos então meditando assim num breve esboço desse capítulo. Isaías 43, do versículo 7 até ao versículo 13. Convido você a ler comigo. Se você não lê agora, mas depois, pegue a sua Bíblia, ponha a sua Bíblia, confira aí na sua Bíblia, porque é uma questão de sabedoria nós não irmos assim apenas aceitando tudo que é pregado em canais de YouTube, ou todas as pregações de todos os pregadores, pode ser os maiores, mais renomados. Nós temos a obrigação de examinar na Bíblia se isto realmente é assim, né? Então, convido você, se você não lê a Bíblia agora, mas depois você lê Isaías capítulo 43, do 7 ao 13, é a nossa leitura de agora. Diz assim: a todos os que são chamados pelo meu nome, e os que criei para minha glória, eu os formei. Sim, eu os fiz. Trazei o povo cego, que tem olhos, e os surdos que têm ouvidos. Todas as nações se congreguem, e os povos se reúnam. Quem dentre eles pode anunciar isto e fazer-nos ouvir as coisas antigas? Apresentem as suas testemunhas para que se justifiquem, e para que se ouça, e para que se diga: verdade é. Vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, e o meu servo, a quem escolhi para que o saibais, e me creiais, e entendais que eu sou o mesmo, e que antes de mim Deus nenhum se formou, e depois de mim nenhum haverá. Eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. Eu anunciei, e eu salvei, e eu o fiz ouvir, e Deus estranho não houve entre vós, pois vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor. Eu sou Deus. Ainda antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Agindo eu, quem impedirá? Convido então você a estar
percorrendo comigo alguns textos desse capítulo, alguns versículos desse capítulo. Estaremos lendo juntos para que possamos chegar ao entendimento a respeito dessa questão, desse assunto que eu comentei aqui, que eu expus aqui, que é a soberania de Deus. O que é a soberania? Autoridade suprema, poder supremo, incontestável, imutável, incomparável. Esse é o poder do nosso Deus. Nós temos nesse capítulo uma visão geral. Aqui dentro desse capítulo muitos assuntos vêm à tona com relação a princípios das coisas, com relação ao chamado de Deus, com relação a perdão de Deus, com relação à misericórdia de Deus, com relação ao pecado do povo, ao pecado de Israel, com relação à necessidade de um Salvador. Então, tem muito assunto dentro desse capítulo que eu convido você até depois a ler com atenção, meditativamente, em oração, para poder compreender melhor do que trata o capítulo. Todo o livro de Isaías sabemos que é um livro profético. E nesse capítulo Deus afirma então a sua soberania, o seu conhecimento, a sua onipresença, a sua onipotência e a sua onisciência. Ou seja, Deus, Ele é um Deus presente em tudo, em todos os lugares, em todas as eras. Deus é onipotente, ou seja, o único que tem todo o poder, que pode todas as coisas. E Deus é onisciente, o único que sabe todas as coisas, que domina toda a ciência e todo o conhecimento. Por quê? Porque toda a ciência e todo o conhecimento vem dele. Nós sabemos, gotas, parcelinhas, e já nos gloriamos de tão grandes coisas, tão grande avanço em todas as áreas da vida, com esse pinguinho de conhecimento, de ciência, de sabedoria que Deus nos concede. Mas a onisciência de Deus, ou a ciência, o conhecimento de Deus vai muito além do nosso, é inimaginável, é infinito, não tem limite, é ilimitado. Assim também como a sua soberania e assim também como a sua onipotência, onipresença e onipotência. Deus é o único que é dono de tudo e tem direito sobre tudo. Ele é o dono de tudo por direito. Por quê? Porque Ele nos fez, tudo que existe, Ele fez. E se Ele fez, é dele. Inclusive nós, seres humanos, tudo que vive, tudo que é vivo, tudo que existe nesse planeta, nessa terra, nesse mundo, além desse mundo, tudo que Ele criou é dele. Nós às vezes não paramos para pensar sobre isso, na grandeza de Deus. Nós olhamos ao nosso redor e nos achamos grandes. Nós olhamos para o homem e a sua ciência, ou a sua parcela de autoridade entre nós, e nós muitas vezes nos curvamos diante dessa autoridade, dessa ciência, dessa sabedoria humana. Mas nós muitas vezes não paramos para pensar que isto é só uma parcelinha daquilo que Deus nos concedeu ser e saber, ou ter. E que Deus vai muito acima, muito além disso tudo que nós vemos, sabemos, criamos, fazemos. Então, Ele é por direito o dono de tudo, porque Ele criou tudo. Nós, quando fazemos alguma coisa, criamos alguma coisa, costumamos dizer, isso é meu, eu fiz isso é meu. Deus tem o mesmo direito, Ele criou tudo, nos criou também, nós somos dele. Sejam convertidos em Deus,
sejam cristãos ou sejam não cristãos, sejam ateus, crentes, descrentes, todos são de Deus. Todos foram Deus quem criou. Todos foram criados por Deus. Deus é o dono de todos. Deus faz o que Ele quer com todos. Deus exerce sobre todos o seu direito de soberania, o seu direito de autoridade, porque nós pertencemos a Ele. É Ele quem determina sobre nós o querer. É Ele quem determina sobre nós o existir. Então, por isso que eu sempre digo, sempre que começamos uma reunião de culto na igreja, a primeira coisa que eu digo aos irmãos, ao rebanho, à congregação de Deus, é isto: se você não tem nada agora, no momento, na sua mente, se você não lembra de nada pelo qual dar graças, dê graças por ter amanhecido hoje, por ter vida, por estar vivo, por estar aqui, por ter anoitecido, por estar nesse culto. E eu mesmo digo agora para você, talvez se diga assim: a minha vida está cheia de problemas e eu não tenho motivos para dar graças a Deus. Dê graças porque você está aqui comigo, ouvindo esta mensagem. Dê graças porque você está vivo, dê graças porque você está aqui. E dê graças também por aqueles que já partiram, porque em tudo, faz-se presente a vontade de Deus. No versículo 1, Deus ele declara essa soberania, esse direito de posse, esse direito de ter direito, enfim, esse direito de ser dono de tudo e dono das nossas vidas. Nós vemos aqui no começo do capítulo, no versículo 1, onde ele diz o seguinte: mas agora assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel. Não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Aí a declaração de Deus, né? Eu te formei, o Senhor que te criou. Ele nos criou, Ele nos formou. Ele tem esse direito de dizer: você é meu. Então, quando você pensar em você, quando você sentir que está sendo prepotente, sentir que você está sendo arrogante, se achando que é alguma coisa, às vezes porque tem um pouco mais do que os outros têm, ou sabe um pouco mais do que os outros sabem, em determinadas áreas da vida, e você se acha no momento até mesmo de arrogante, de prepotência, achando que é mais do que alguém, ou achando-se muitas vezes, porque está tudo correndo bem, porque está tudo dando certo, que você não precisa de Deus, que você não precisa servir a Deus como os outros servos de Deus servem, que você não precisa se curvar diante de normas, diante de regimes da igreja, da casa de Deus, de ministérios criados por Deus, levantados por Deus. Quando você se sentir assim, pensa nisso. Você é uma criatura que depende totalmente de Deus. Se daqui a pouco Deus disser basta, e recolher o teu fôlego, tudo que você tem, pensa, faz ou acha que é, acaba em nada. Então saiba disso. Você, seja quem for, tenha o que ter, tenha o que tiver, aliás, você é de Deus, está debaixo da autoridade de Deus. É Deus quem determina a tua vida.
É Deus quem diz viva, ou é Deus quem diz para você morra. Então, conforme ele diz aqui, eu te formei e tu és meu. Ponto final. Vamos discutir com Deus? Vamos adiante. Ele é um Deus, ele é o Deus criador, né? Em toda a sua onipresença, onipotência, onisciência, em toda a sua soberania, ele é o Deus criador. Nós vimos aqui no versículo 7 que nós lemos, diz o seguinte: a todos os que são chamados pelo meu nome, ou seja, de Deus, né? E os que criei para a minha glória, eu os formei. Sim, eu os fiz. Certo? Então, muitas vezes, a pessoa vai para a faculdade, recebe lá, né, conhecimentos diferentes. Às vezes até foi criado na igreja, às vezes foi criado no conhecimento da lei, da palavra de Deus, mas vai para uma faculdade, chega lá, recebe ensinos diferentes, ensinos ditos elevados, professores que acham que são os donos do conhecimento, os donos da ciência, os donos de tudo. Querem transmitir para você esse conhecimento de que não há Deus, de que não existe Deus. Eu te aconselho, caia fora desse conceito. Assimile ou aceite os ensinos, faça suas provas, responda as suas questões com relação àquilo que você aprende na faculdade, mas saiba separar o que é de Deus e o que é do homem. A ciência do homem jamais chega aos pés da ciência de Deus. Então, saiba disso, Deus é o Criador de tudo. Ele disse, eu os formei, sim, eu os fiz. Então, diante disso, nós devemos nos curvar e não querer sermos prepotentes para estarmos achando que não é o que Deus diz, mas sim o que nós dizemos. Não é o que Deus revela, mas sim o que a ciência revela. Saiba, acima de tudo está Deus. Ele é um Deus de livramento. Além de tudo, Ele é um Deus que cuida de nós, nos livra. Nos momentos mais difíceis, Ele nos dá livramento. Vamos ver aqui no versículo 2, por exemplo. No versículo 2, ele diz o seguinte: quando passares pelas águas, estarei contigo. E quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarão, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. No versículo 16, diz o seguinte: assim diz o Senhor o que preparou no mar um caminho e nas águas impetuosas uma vereda. No versículo 17, o que trouxe o carro e o cavalo e o exército e a força, eles juntamente se deitaram e nunca mais se levantarão. Estão extintos e como um pavio se apagaram. Ou seja, quando o povo de Israel estava diante daquele grande perigo, Deus, ele revela aqui então, que ele abriu as águas e preparou um caminho sobre as águas, um caminho nas águas, né? Nas águas impetuosas, que seja o mar vermelho. Ele preparou uma vereda para seus filhos trilharem, passarem, continuarem caminhando. E ele diz o seguinte no versículo 17: o que trouxe o carro e o cavalo e todo o exército junto deles, e fez com que se deitassem e nunca mais se levantassem, ou seja, derrotou os inimigos do seu povo. Então saiba disso, você tem um Deus que lhe livra, um Deus de livramento, um Deus que te criou, um Deus que é o teu dono, e um Deus que te livra. No momento do mal, no momento do perigo, clame esse Deus, confie nesse Deus. É certo que tem
momentos que nós precisamos passar e coisas que nós precisamos passar. Nós precisamos crescer no conhecimento da vida. E a vida é cheia, ou formada, ou feita de momentos bons e momentos ruins. Jó exclamou, né? Recebemos dele o bem, não saberemos receber também o mal? Deus é um Deus único e um Deus eterno. Na sua soberania, na sua onipresença, na sua onipotência, na sua onisciência, Ele é um Deus único e um Deus eterno. Nós vemos isso nesse versículo 10 e 12, aonde diz o seguinte: Vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, e o meu servo, a quem escolhi, para que o saibais e me creiais, e entendais que eu sou o mesmo, e que antes de mim Deus nenhum se formou, e depois de mim nenhum haverá. E o versículo 12 diz: Eu anunciei, e eu salvei, eu o fiz ouvir, e Deus estranho não houve entre vós. Pois vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor. Eu sou Deus, Ele diz. Então, joga fora as suas fantasias. Joga fora, muitas vezes, até mesmo a caduquice, conforme diz lá no livro de... Numa das epístolas do apóstolo Paulo, não me vem bem a memória, né? Lança fora os conceitos de velhinhas caducas, diz lá. Ou seja, deixa essas caduquices doutrinárias ou espirituais para lá, esses contos aí, e creia no Evangelho, creia na palavra de Deus, creia no que Deus diz, creia na revelação de Deus, creia na verdade de Deus. Se Deus diz que Ele é o único Deus, antes não existiu nenhum, depois não vai existir também nenhum. Se Ele diz, Ele afirma: eu sou Deus, eu sou Deus, eu sou o Senhor. Então incline-se, curve-se diante dessa autoridade absoluta, única, incomparável e ilimitada de Deus. Para que você viva, para que você tenha vida, dependa dEle e você estará em boas mãos. Confia no Senhor. A Bíblia diz: confia no Senhor e espera nele, e Ele te concederá o que deseja o teu coração. Deus, Ele também é um Deus que, agindo, ninguém pode impedir Ele de agir. Ele não é uma autoridade humana cujos decretos podem ser mudados, podem ser extinguidos, pode ser extinto. Ele não é uma autoridade que lança uma norma, uma lei, um decreto e outro vem e derruba, outro vem e desfaz. Ele é Deus absoluto. E ele diz aqui no versículo 13 o seguinte: ainda antes que houvesse dia, eu sou. Ou seja, no começo, no início dos inícios, no começo de tudo, eu já estava lá. E ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Veja isso. Operando eu, quem impedirá? Em outras traduções diz: agindo eu, quem impedirá? Então, esse é o nosso Deus. Ele é absolutamente capaz de fazer todas as coisas e não existe quem mude isso. Após Deus tomar uma decisão, após Deus tomar uma atitude, não existe quem desfaça o agir dele, o querer dele, o pensar dele. Não existe quem possa desfazer as suas leis. Ele é absoluto, absoluto em tudo. E é desse Deus que você precisa, é desse Deus que nós precisamos. Nós não precisamos de um Deus aí, né, que a gente nem sabe se pode ou se não pode fazer aquilo pelo qual estamos orando. Um Deus, muitas vezes, que
não passa de um ser humano que já desencarnou. Ele é um Deus que também exige para ele exclusividade. Exclusividade. Veja, nós temos aqui no versículo 21 uma declaração dele, onde ele diz o seguinte: esse povo que formei para mim, você faz parte desse povo, para que me desse louvor. Então, você foi criado para louvor e para a glória de Deus. Quer você creia ou não creia, quer você seja convertido no Senhor ou não seja, Deus não exaltou a glória dele em Faraó. Faraó era tremendamente um incrédulo, um rebelde, um arrogante, que achava que ele era um Deus na terra, que a vontade dele é que prevalecia, era diante dele que todos deviam se curvar. Faraó acabou sendo também destruído, enterrado no mar, com seus cavalos e seus cavaleiros, conforme narra a palavra de Deus, né? Faraó, com toda a sua autoridade, achando que era o Deus adorado por todos os seus súditos, no entanto, diante do Deus verdadeiro, Deus único, soberano, que formou todas as coisas, ele então se fez, como eu sempre costumo dizer aqui, né? Diante de Deus, toda autoridade às vezes é menos do que nada. Então, esse povo que formei para mim, para que me desse louvor. Você foi criado para louvor da glória de Deus. Então, é como eu disse, creia ou não creia, siga Deus ou não siga, sirva ou não sirva, obedeça ou não obedeça, a sua vida é para que Deus diga: olha ali, ó, ele existe ou ela existe porque eu formei, é meu. Eu faço com ele, dele, dela, o que eu quiser. Graças a Deus que esse Deus é um Deus de amor, porque se fosse um Deus conforme revela os conhecimentos aí de religiões antigas aí, que tinham que fazer sacrifícios vivos e humanos para Deus, e hoje, né, infelizmente aí não queremos entrar dentro desse tema, desse assunto, mas ainda existem essas religiões, né, que sacrificam até vidas humanas. Deus é um Deus que ele é autoridade máxima sobre toda a humanidade. Vamos examinar aqui o versículo 15. Diz o seguinte: eu sou o Senhor, vosso santo, o Criador de Israel. Preste atenção ao que ele diz agora: vosso rei, sobre todos os reis da terra, sobre todas as autoridades máximas da terra, sobre todos esses que fazem, ou estão fazendo, ou pensam em fazer tantas coisas, que muitas vezes até abala, né, a humanidade. Acima de todos esses, Deus está e Ele é rei. Ele é Senhor, Ele reina. A Bíblia diz que Ele é rei grande sobre toda a terra. A Bíblia diz que a terra, os homens e a sua plenitude pertencem a Ele. O homem vai até onde ele quer, o homem faz até onde ele deixa. Quando ele diz basta e coloca a sua mão para agir, ninguém impede, ninguém pode impedir. Eu tenho fé em Deus, que toda essa situação pela qual passamos nesse momento, Deus vai colocar a mão. Eu quero só ler mais 2 versículos aqui, que revela que só Ele conhece o começo, o princípio de tudo. É o versículo 8 e versículo 9. Trazei ao povo cego que tem olhos e os surdos que têm ouvidos. Trazei ao povo cego que tem olhos e os surdos que têm ouvidos. Todas as nações se congreguem, os povos se reúnam. Quem dentre eles pode anunciar isto e fazer-nos ouvir as coisas antigas? Apresente as suas testemunhas para que se justifiquem e para que se ouça e para que se diga a verdade é. Ou seja, Deus está desafiando então a humanidade, os homens, né, para se reunirem, virem, estarem indagando
estarem inquirindo, estarem ali, então, diante dele, explicando o princípio de todas as coisas. Quem estava lá no princípio, antes da luz, antes que houvesse dia? Ele diz: venham e contem para mim, então, revelem então o que está oculto, o princípio de tudo, as verdades, a justiça. Será que tem quem possa se apresentar como testemunha para justificar-se e para que se ouça e que se diga a verdade, né? Diante desse Deus, nós somos apenas seres humanos que estamos debaixo de uma autoridade que determina sobre tempo, sobre situações, sobre existência e sobre não existência. Ele determina tudo sobre nós. Seja quem for, tem que se inclinar diante desse Deus e reconhecer que Ele é Senhor. Conforme diz, nas cartas, nas epístolas paulinas, Romanos, acho que 14, por aí, diz que todo joelho se dobre, toda língua confesse que Jesus é o Senhor. Quero orar por você, que Deus lhe ajude, que Deus nos ajude, que Deus nos ampare, que Deus não permita que sejamos destruídos. Oremos. Querido Deus, em nome de Jesus, eu entrego nas tuas mãos agora esta palavra, esta mensagem, que traga edificação e conhecimento e que venha mudar o coração e o parecer, a visão de cada um, daquilo que cada um acha que é. E que venha mudar a visão, Deus da glória também, e o coração sobre aquilo que o Senhor é. Meu Deus, em nome de Jesus, protege, ampara, cuida, cura, protege, sara essa família, essa pessoa que está doente agora, que está aflita agora, que está com depressão agora, que pensa em tirar a vida agora. Em nome de Jesus, Deus, liberta agora, repreende toda a força do inferno, toda a força do mal, toda a força das trevas, e esteja agora, Deus da glória, levantando esta pessoa, curando, libertando, convertendo a Ti, Deus, esse coração. Protege nossa cidade, nosso país, nossos governos, em nossas autoridades, em nome de Jesus, assim seja. Amém. Compartilhe essa mensagem de vida com alguém. Se você acha que é importante que tenha alguém que saiba disso, desse assunto, mande para a pessoa, compartilhe no seu Facebook, no seu WhatsApp, mande o link, ajude esse canal a crescer. Estaremos juntos fazendo então a obra de Deus, divulgando o conhecimento de Deus. Junte-se a mim, vamos fazer isso, faça isso. Deus lhe abençoe mais e mais. Até a próxima mensagem, em nome de Jesus, fique com Deus, paz seja contigo.